tivemos a estreia de Dungeons and Dragons, e isso me lembra o sucesso que teve no Brasil Caverna do Dragão. Vamos falar um pouco aqui sobre séries com poucos episódios. Olá, meus amigos, sou Sérgio Pegoraro. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar com os amigos, caso gostem, porque isso sempre ajuda aqui no crescimento do canal Animedic e estamos crescendo. Falei agora da estreia, né, do Dungeons and Dragons, mais uma versão, mais uma adaptação, melhor do que as anteriores, a gente vê que é um pouco mais popular, mas isso me lembra o sucesso da série de animação que no Brasil foi exibido pela TV Globo. Como os fãs, né, dessa série devem saber, ela não é uma série com muitos episódios. Ela teve 27, até dentro do padrão das séries da época, até que ela teve até que bastante. Tem muitas séries que tem muito menos episódios. É o caso, por exemplo, de Cavalo de Fogo no SBT, que foi uma série que também foi bastante popular, passou por vários programas infantis, e aquela tinha apenas 13, uma produção da Hanna-Barbera. O Caverna do Dragão teve 27, e, assim como acontecia com muitas séries de animação da época, elas eram exibidas em vários horários, muitas vezes até fora de ordem, né, de forma muito bagunçada, e isso causava, lógico, uma confusão na hora de assistir, até para entender o funcionamento das séries quando acontecia, né, o caso de ser uma produção que tinha uma certa arco narrativo envolvendo seus personagens. Agora, uma série dessas, ela pode fazer muito sucesso se ela for exibida à exaustão. E era o que acontecia no Brasil. Às vezes uma série de animação fazia muito sucesso, ela era exibida em vários horários e ela pegava diferentes tipos de público e, no caso aqui do Brasil, várias gerações, porque assim como acontecia com Chaves, a gente tem vários exemplos de animações que tiveram uma vida útil muito mais longa do que aconteceu nos Estados Unidos, onde essas séries foram produzidas e lançadas, né, originalmente. No Brasil, a gente tem o caso clássico do Pica-Pau, né, que passou no SBT, passou na Globo, passou na TV Record, e ela tem um sucesso muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Tem outros casos, né, em outros países, o caso do México, por exemplo, Manda-Chuva, produção da Hanna-Barbera, é uma série que fez muito sucesso, tanto que lá fizeram uma produtora mexicana, conseguiu produzir inclusive um longa-metragem do Manda-Chuva. Teve também um caso do longa do Pica-Pau, que teve uma divulgação muito forte no lançamento aqui no Brasil, justamente por conta do sucesso local. Mas no caso das séries com poucos episódios, há esse problema de como você pode amplificar, né, os resultados para que esse sucesso se estenda por um longo prazo, né? A gente vê o problema que tem, por exemplo, na Netflix ou no streaming, quando decidem lançar todos os episódios de uma vez, que praticamente todo o hype acaba, né? Todo o burburinho acaba em poucos dias, porque todo mundo vê de uma vez. Quando ocorre com as séries animadas, se você lança uma série que tem 13, 20 episódios diariamente, em 2, 3 semanas você basicamente já passou por tudo. Porém, nos anos 80, o Silvio Santos teve uma jogada genial quando ele conseguiu comprar uma série chamada DuckTales, Os Caçadores de Aventura da Disney. Na época, a Globo conseguia comprar todas as principais produções da Disney. Só que o Silvio Santos ele conseguiu comprar o DuckTales porque tanto essa série quanto as novas aventuras do Ursinho Puff, né, atual Pooh, elas eram vendidas num pacote separado, que era para syndication, que era para as emissoras independentes, afiliadas lá nos Estados Unidos. Então ele conseguiu trazer para o Brasil essa série. A primeira temporada teve 65 episódios, mas não foi dublado tudo de uma vez. Se não me engano, o primeiro pacote tinha 30 ou 40 episódios. E aí ficou aquela situação, você vai jogar uma série que tem um potencial de audiência tão forte, na época se podia, né, patrocinar, né, programas infantis, né, horários com desenhos animados, você vai exibir esses 30 episódios e em um mês acabou tudo. A jogada foi colocar esses lançamentos dentro de um programa chamado Sessão Carrossel, que alternava diversos títulos novos e antigos, de forma a ampliar a duração, né, no tempo durante o ano
da exibição dessas séries. Essa sessão Carrossel exibiu, por exemplo, Batman, na época que houve a Batmania, na década de 80, né, em 1989, o SBT trouxe de volta a série Batman da década de 60. Quando veio o DuckTales, o SBT resolveu alternar com uma outra série, então, inédita no Brasil, chamada Jen e as Hologramas. Então, a solução foi exibir o DuckTales segundas, quartas e sextas, e Jen e as Hologramas terças, quintas e sábados. E com isso, a série que, primeira temporada, que tinha 65 episódios, que duraria pouco mais de 2 meses, ela foi um grande sucesso de audiência por um longo prazo. Mas teve outra coisa, houve também uma estratégia comercial muito eficiente. Na época, o Walter Zagari, que era o diretor comercial do SBT, fez um evento, né, uma festa para atrair anunciantes para essa sessão Carrossel, e eles venderam muito rapidamente as cotas comerciais para grandes empresas. Era o caso, por exemplo, da Brinquedos Estrela ou do Nescau, que eram líderes dos seus segmentos, né? O Silvio Santos, quando soube disso, por incrível que pareça, ele não ficou tão feliz, não, né? Ele deu uma bronca, né? Como ele vai dizer nessa história que a gente vai ver a seguir, porque ele percebeu que, com o tamanho e atratividade que esse desenho animado tinha, era possível atrair também anunciantes de segmentos intermediários, né? Anunciantes menores para ocupar também o espaço dessa faixa comercial. Vamos ver o que ele fala. O senhor alguma vez já brigou com você de você ter realizado uma venda que ele não tenha gostado? Ou não chegou a acontecer isso? Não foi uma briga. A gente, em 86, a gente ia lançar uma série chamada DuckTales, que já era um grande sucesso nos Estados Unidos. E a gente ia fazer uma festa no Gallery para poder vender as 4 cotas de patrocínio. Custava cada cota $500 mil. E era um preço... Hoje é o preço do perfil. Então o que nós... Exato. De um perfil, não de dois. E aí o que nós fizemos? A gente programou essa festa e tal, uma coisa assim com 20 dias de antecedência. E antes da festa a gente soltou o plano. E o mercado respondeu à altura. E a gente vendeu as 4 cotas antes da festa. Aí quando o Silvio soube que a gente tinha vendido, eu queria que a gente dissesse para quem a gente tinha vendido. E as 4 cotas tinham sido vendidas para grandes empresas. Empresas líderes de mercado. Aí ele falou assim, Walter, será que não seria o caso a gente priorizar segundos, terceiros segmentos? Que a gente ajudaria esses segundos, terceiros e quartos segmentos a crescerem junto com o DuckTales? E ele tinha razão. Essa estratégia com o DuckTales de alongar a exibição a longo prazo deu tão certo que em 1992, quando a Globo comprou a Família Dinossauro, ela exibiu em horário nobre à noite por um longo tempo e só um ano depois ela passou para o horário matutino dentro de um programa infantil de grande sucesso chamado TV Colosso, e foi um grande sucesso pegando outros segmentos de público. E isso fez com que a Família Dinossauro tivesse um sucesso no Brasil tão longevo, né, mais longevo até do que ocorreu nos Estados Unidos e em outros países. Foi um grande sucesso. Mas isso prova como as séries animadas, né, esse tipo de produção, ela consegue sim ter um impacto comercial muito forte quando você tem essa estratégia de alongar a exibição, não deixar a exibição seja tão curta, né, como eu dei o exemplo do Caverna do Dragão ou do Cavalo de Fogo, que são séries com poucos episódios, eram exibidas diariamente, mas mesmo assim foram séries que tiveram um grande sucesso no Brasil porque elas foram reprisadas em horários muito diferentes por períodos muito longos, né? E isso faz com que a gente tenha uma sensação de que essas séries foram muito longas, mas na verdade não, foram muito curtas, né? Eu comentei aqui sobre essas séries de animação produzidas para televisão, mas gostaria de encerrar aqui dando uma dica de livro, né? Chamada aqui 7 Minutes, um livro do Norman Clan, né? A Vida e a Morte do Cartoon Animado Americano, que ele vai trazer a trajetória dos curtas de animação produzidos para o cinema. Lembrando que por várias décadas a televisão exibiu os curtas produzidos para o cinema. Então esse livro é bem interessante para a gente perceber a ascensão e queda, né? A entrada em decadência desses curtas de animação, quando eles deixaram de ser produzidos para o cinema e aí eles dominaram depois a televisão. Então esse livro ele dá um panorama bem interessante sobre a ascensão e queda desses curtas de animação para o cinema e como que depois, logo depois, veio essa coisa da ascensão para a televisão. Eu fico por aqui, meus amigos. Um grande abraço. Bom, tio Patinho vai levar para minhas filhas. Vem cá, tio Patinhas. Vou levar para minhas filhas. Calma.
Vamos fazer uma foto aqui com o tio Patinhas, o Silvio Santos e os três. E o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, porque essa não tem na minha coleção. Vamos lá? Aí, capricha! Aí, diretamente de Hollywood, o tio Patinhas, muito obrigado a vocês, muito obrigado por terem vindo cumprimentar a garotada brasileira. O tio Patinhas está com os Caçadores de Aventuras, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, às 6h15 da tarde pelo SBT.